Bom, pessoal, eu comecei a fazer essas lives, essas conversas ao cair da noite e eu tô super feliz da gente poder ter esse momento, da gente poder trocar ideia. A minha ideia inicial com esses momentos de conversa é que a gente pudesse falar um pouquinho também de como que nós utilizamos esses conhecimentos desse processo do abraço à sombra para poder acessar a luz correspondente que ela traz na nossa vida. Quem me acompanha sabe que eu já venho conversando com isso há bastante tempo, nos meus textos, comigo mesma, na minha lida com a minha família, no meu casamento, com os meus filhos, no estudo das constelações familiares que sempre olham para os excluídos do nosso sistema, para os excluídos do nosso coração. E esses aspectos inconscientes, esses aspectos de sombra que vêm, que emergem e nos pegam desprevenidos, são também muito excluídos da nossa vida, né? Então são processos que a gente precisa olhar com humildade, com centramento, com um direcionamento bem estruturado, mexer com a nossa dor profunda, mexer com a nossa criança ferida. E como eu trouxe na semana passada, com essa fase também nossa da adolescência interior ferida, mexe muito com a nossa raiva e com conteúdos que emergem muitas vezes com explosão, né, com lugares que a gente pensa, meu Deus, da onde veio isso? Veio lá da nossa zona de recalque, de baixa estima, que é natural, que todos nós temos, e como que a gente entra em contato com isso, com calma, com tranquilidade. Olha aí a auxiliadora falando, vem Senhor nos ajudar, é bem por aí também, mas a gente também chama esse Senhor e essa Senhora em nós mesmos, nós sendo mestres de nós mesmos, aprendendo a contar com um adulto maduro dentro de nós para poder auxiliar a nossa criança ferida, nosso adolescente ferido, tá bom? Marina, boa noite a todos vocês. Ana Cláudia, ô Ana, bem-vinda, tá? Você tá sempre junto comigo, né? Pessoal, que vocês todos tenham tido um Feliz Natal, viu? Vamos então conversar um pouquinho sobre esses temas da última semana. Quem tiver perguntas também, já quiser propor assuntos, a gente pode conversar. O que eu vim trabalhando dentro de mim nesse período de preparação para o Natal também foi muito esse acesso a esse mestre interior, a esse caminho do nosso autoconhecimento interior, para que ao invés de a gente esperar um salvador externo, né, alguma solução de fora, que a gente possa se inspirar em exemplos incríveis que a gente tem na nossa vida, como o próprio Jesus de Nazaré, com a sua história, que veio nos ensinar esse amor que olha ao próximo como a nós mesmos, que dá um lugar para todos, né? Das minhas ovelhas nenhuma se perderá, não tem espaço para ninguém ser excluído, todos fazem parte, todos têm o seu lugar. Nessa riqueza da diversidade a gente se sente seguro, a gente se sente enriquecido, a gente se sente embevecido. Então a gente começa a perceber o outro e o seu processo singular, a sua divindade interior, a sua expressão única, como algo que ao invés de ser uma ameaça, é algo que me enriquece por ser uma expressão diferente da minha, né? Nos seus processos, nos seus aindas. E a gente sabe que não é fácil, isso da gente olhar com embevecimento e com compaixão para o processo do outro não significa aceitar qualquer coisa, não significa a gente não ter limites, porque limite é amor. Assim também como nós aprendemos nos evangelhos, a gente entende que aquele convite, quando Jesus nos disse que seu sim seja um sim e o seu não seja um não, é que você tenha consciência daquilo que você está sentindo e abrindo as portas do seu interior para que dê morada dentro de você. Seja um abuso, seja uma situação de desequilíbrio numa relação, a gente abre a porta para isso chegar. Então que a gente possa dizer também o nosso não, não. Que a gente possa comunicar também os nossos limites para que
a relação se dê de adulto para adulto, a gente tem que saber fazer uso dessas duas esferas. Porque quem diz muito sim e se atropela e não se ama, mais tarde cobra conta, mais tarde estoura, mais tarde se expõe a riscos, se expõe a abusos, se expõe a situações realmente muito indesejadas. E a gente precisa, quanto antes, tomar consciência e assumir o protagonismo da nossa existência, fazendo uso do nosso sim, sim, do nosso não, não, dos nossos limites, né? E assumindo essa postura de ser mestre de mim mesma, ocupando o meu lugar. Eu só quero o que é meu, eu só quero o meu lugar, a minha voz, a minha expressão. E quando eu me dou direito a brilhar e a ocupar o meu lugar e a minha individualidade, eu dou direito ao outro também a ocupar o lugar dele, a sua voz, a sua dignidade e a ser mestre de si mesmo. E muitas vezes, quando eu deixo de me ocupar da minha própria vida, da minha própria perspectiva, eu começo a invadir o espaço do outro, a querer salvar o outro, a fazer pelo outro e me perco do meu próprio processo. Tudo isso, gente, é muito natural, porque a gente tá buscando, como naquele post que eu fiz do burrico, né? Muitas vezes a gente tá buscando ter valor, buscando ser o bonzinho, ter reconhecimento, ter função para poder pertencer. Porque quando a gente pertence, a gente se sente mais protegido, a gente tem mais possibilidade de sobreviver. Então é natural que a gente queira ter uma função e que a gente queira ter a aprovação alheia, digamos assim. Isso tudo faz parte, isso tudo é muito natural. Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a viver só em função de ser aprovado, só em função de ser o bonzinho, só em função de salvar outra pessoa, eu perco esse quanto de energia que eu poderia estar colocando no meu ser, na minha história, em me salvar, né? Eu tô colocando isso lá fora porque eu não tô dando conta ainda de olhar para mim mesma. Então, que eu possa, né, nesse Natal, eu sempre falo isso, que a gente possa acender essa estrela de Belém interior. A gente tá com essa conjunção aí tão diferenciada. Eu tô super frustrada porque já tem uma semana que Brasília tá encoberta, não tem trégua aqui. Eu amo chuva, eu amo, mas eu tava querendo ver, né, a estrela de Belém. Então eu tive que me ocupar da minha estrela aqui interior e ficar vendo as fotos da internet, as projeções, porque eu sou uma astronauta frustrada. Quem é aí quis ser astronauta também, gente? Na infância. Se alguém mais quis, a gente fica sempre sonhando, né? Em ver as estrelas, ver esse momento único. Mas que a gente possa também aproveitar esse momento para se conectar com esse brilho interior. Eu falo que abraçar a sombra é abraçar a luz correspondente que vem com ela. Sempre em algum processo de sofrimento, em algum processo de recalque, em algum processo de dor, vem uma luz correspondente, vem um aprendizado correspondente. Agora eu quero conversar com vocês, ouvir de vocês um pouquinho. Tem algumas pessoas que compraram também o livro que eu escrevi com o juiz Sam Stort, que começaram a receber os livros em casa. Já tenho recebido muitas notícias disso também. Então foi bom, porque o livro atrasou bastante em função da pandemia, falta de papel, uma demora aí de mão de obra, mas resolveu e tá chegando na casa das pessoas agora, na época do Natal, tá? E quem quiser também fazer algumas perguntas, eu já tô aqui disponível pra gente trocar, tá bom? Ó, a Elma quis ser astronauta também, né, Elma? Que bom. Vamos lá. A Ana Lopes está perguntando aqui: como diferenciar uma sombra de uma dor e uma dor, né? Do que é uma intuição. Oi, Ana. Ótima pergunta essa sua. Normalmente, a intuição, quando ela vem e ela amplia o nosso olhar. Ela faz com que a gente repare em algo que a gente não estava vendo antes. E a gente observa aquilo que se dá
e começa a perceber se tem sentido, né? Algumas vezes esse toque que vem também com uma visão um pouquinho mais restrita. O corpo sente quando aquilo tá restrito, quando a respiração tá um pouco mais descompassada, quando a gente tá um pouco ansioso. Em geral, é alguma dor de algum recalque que veio e emergiu e tem uma sensação da gente estar sendo roubado de algo, da gente estar sendo abusado, da gente não estar sendo amado pela vida, pela situação, pela pessoa em questão, pela nossa conexão anterior. Quando a gente se desconecta dela e a gente entra num processo de desconfiança e de medo e de temor, em geral isso se refere a algo que está emergindo da criança ferida, da nossa zona de recalques, tá? Quando é uma intuição, que às vezes a gente também testa a intuição, tá, Ana? A gente não sai, a gente tem que usar também a mente para a gente confirmar. A gente sente com o coração, a gente percebe também algumas coisas lá do inconsciente profundo por meio de sintomas, dores no corpo, às vezes vem sonhos. A gente tem essas linguagens mais profundas do inconsciente que precisam ser decifradas, né? Mas assim, a gente confirma isso também com a nossa fé raciocinada, a nossa mente, né? Estruturando o entendimento. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas é por aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém. Ó, a Socorro chegou, a Estela, a Tati. Bem-vindo, pessoal. Deixa eu ver se entraram mais perguntas aqui. Bom, um dos assuntos que emergiram na semana passada foi essa questão também da gente estar lidando com esses processos, né, de raiva que surgem, por exemplo, quando a gente está lidando com a dor do adolescente em nós, né? Quem tem filho adolescente em casa, que foi um dos temas que a gente conversou na semana passada, que o pessoal queria pedir um aprofundamento, eu não sei se as pessoas ainda estão aí online, mas eu prometi que a gente conversaria também sobre isso, né? Sabem que essa energia da adolescência é uma energia em que a gente está começando a se desconectar devagarzinho da nossa família de origem e aos poucos a gente está querendo ir para o mundo. Nesse período que a gente está vivendo de pandemia, está especialmente delicado essa fase de desconectar dos lares, porque os jovens não estão podendo ir para o mundo, não estão podendo ir para a escola, não estão podendo conviver com seus pares, com seus amigos. E eu tive, assim, coincidentemente, né, muitas amigas trazendo para mim relatos dolorosos aí desse período em que os jovens, os adolescentes em casa estão sofrendo bastante, estão sob pressão, por quê? Eles ainda têm um pouco daquilo de criança, ainda querem o colo, ainda não conseguem se virar e se defender no mundo lá fora como adultos, mas eles já precisam começar a buscar esse apoio, esse amparo do grupo, que não está sendo possível acessar isso agora. Então a gente vem ouvindo dizer de muitos jovens e muitos adolescentes que estão adoecendo, que estão em depressão, que estão sofrendo muito nessa fase, né? E aí eu também tenho uma filha adolescente, agora que está próxima de fazer 14 anos, iniciando esse processo também, né, de adolescer, né, e não é simples. Em vários momentos a gente também projeta a nossa criança ferida nos nossos filhos, a gente também projeta a nossa dor, né? Principalmente mulheres projetam nas filhas, muitas vezes os homens também projetam nos filhos, homens, e quando, independente do sexo, menino ou menina, muitas vezes os dois estão projetados ali e acontecem muitos rompimentos e muitas brigas nessa fase da adolescência. Por quê? Porque a gente está vibrando no medo, a gente quer passar para o nosso filho a nossa forma de sobreviver até então. E ao invés da gente confiar nesse filho, de que ele vai encontrar a sua própria forma
de se defender, a sua própria forma de estar no mundo e de se expressar, né? Esse filho, ele começa a testar quanto eu posso ser eu mesmo, quanto eu posso, enfim, errar, cair e levantar, né? E aí a gente acaba lidando também com a forma como a gente testa a nossa relação com os nossos pais, de uma maneira projetada ali nos nossos filhos. Então é um período bastante delicado. Eu não sei se quem está online está querendo ainda conversar sobre isso, que foi a promessa que eu tinha feito para hoje, mas quem quiser ir comentando alguma coisa nesse aspecto, a gente vai trocando ideia. E aí a gente esbarra num processo muito bonito que o Bert Hellinger sempre ensinou pra gente também nos livros, nas aulas, e todo mundo que estuda as constelações familiares mais a fundo olha para isso, que a relação dos pais com os filhos é um processo em que a gente vai do medo à confiança. Por quê? Por que medo? A gente sempre fica, né, principalmente nós mulheres, as mães, a gente fica que nem um casulo, a gente quer proteger, a gente quer defender e a gente agarra aquele filho e, né, não consegue soltar. Os homens, os pais, têm um pouco mais de facilidade, isso em geral, tá, gente? Eu não tô falando de uma regra fixa, mas em geral os homens têm mais essa abertura, levam o menino para aprender a andar de bicicleta e faz umas brincadeiras mais arriscadas, né? E conforme a gente vai ganhando essa confiança no filho, a gente vai soltando a mão, ele vai aprendendo a andar sozinho, ele vai aprendendo a andar de bicicleta, soltando, né, uma das rodinhas e depois vai testando. E quando chega na adolescência, o que o Bert Hellinger falava é: vá aos pouquinhos, frustrando, né, e desmamando como se fossem doses homeopáticas, você vai se retirando, se tornando um tanto desnecessário, mas o guarda-reio tá sempre ali, sabe? É como se você soltasse. Ou a lua no céu, eu fiz recentemente um texto bem bonito falando sobre as fases da lua. Quando tá a lua nova, ela tá toda apagada, ela não tá aquela lua cheia, mas ela tá lá. Ela tá de olho, ela tá próxima, ela tá ali disponível, que se precisar, né, logo em seguida vem o ciclo onde ela se enche de novo e ela tá ali disponível de novo. Então, deixar que o filho viva a sua própria experiência, a sua própria forma de sobreviver, a sua própria forma de estar no mundo, que é diferente da minha e que é diferente da do pai, né? E quando é o pai que é diferente da mãe, é ele desenvolver a sua própria individualidade, sua própria maneira, que vem daquele encontro dos dois sistemas, mas desse ser novo que está emergindo ali e que está, né, a gente sabe, quem tem mais de um filho, sabe que cada filho é de um jeito, vem com uma personalidade diferente, são todos muito diversos, né, com diferentes recursos. Então, por amor, muitas vezes eu tento socar nele à força a minha forma de gelo. O meu jeito, olha, comigo deu certo, eu fiz assim, eu fiz assado, na minha profissão, na minha escola, eu fiz assim, assim, assim. E eu tento, né, colocar isso à força para a criança ou para o adolescente. O adolescente já não aceita isso tão facilmente, né? E aí começa a se revoltar porque ele quer ver algo novo nele emergir. E atualmente, na pandemia, ele encontra essa experiência no diverso, na diversidade que ele encontra nos grupos e não tem conseguido exatamente encontrar esse lugar lá fora, né? Então é um momento, eu acho que esse foi um ano em que todos nós fomos desafiados a olhar para isso e os adolescentes também, né? Encontrar aí um amadurecimento nesses pais novos de adolescentes como eu, em que a gente vai dando espaço, né? Confie em mim, mãe e pai, confiem, deixa que eu caia, deixa que eu erre, né? Fica por perto. Tudo que o filho mais precisa é da confiança dos pais que estão ali perto, deixando ele experimentar e já começar a viver a consequência de um ou outro erro. Naturalmente a gente vai minimizar o impacto, a gente vai orientar, a gente vai conscientizar, a gente vai conversar, mas a gente começa a fazer isso já confiando mesmo, soltando um pouquinho, chega perto, aquele solta que tá junto, que tá ali como lua nova, ou lua minguante, ou lua crescente, a gente quando precisa, pum, coloca em ação, né?
estamos lá, mas estamos dando espaço para algo novo emergir também. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui de vocês. A Elaine Figueiredo fala: gostaria de saber como posso participar das Noites Santas. Ah, Elaine, quem tá tocando isso muito é a Luciana _A Pinheiro. Hoje no meu post de hoje tem ela marcada no finalzinho do post que eu fiz no feed. Ela tá fazendo esse acompanhamento das Noites Santas e tem feito isso lindamente, tá? Vamos ver aqui, a Jaqueline de Fátima Cardoso. Ela diz aqui: boa noite, ainda sobre o medo. Eu, como filha, com 52 anos, tenho medo da minha mãe até hoje. Isso é fruto do difícil convívio que eu tive com ela. Bom, Jaqueline, eu agradeço a sua abertura, né, sua sinceridade aí em falar disso, né, que é tão caro para você. E muitas vezes a gente percebe, né, esse medo como algo que ameaça. É óbvio que você já, né, óbvio, com 52 anos, já aprendeu também, já desenvolveu a sua própria independência em diversos aspectos. Eu imagino que talvez uma independência financeira, não sei se você mora com ela ou não, né, mas saber sair do lar de origem para poder pertencer à família que porventura você tenha formado com o cônjuge, ter seus próprios filhos, tudo isso passa por ter a coragem também de frustrar os pais, também de dizer: mamãe, papai, foi suficiente, agora eu vou para minha própria vida, com vocês no meu coração, com vocês aqui comigo. E algumas vezes, mãe e pais que são muito fortes e que têm uma personalidade muito forte, eles assustam mesmo, mas a gente começa a acolher a nossa própria criança interior e explicar para ela: olha, esse jeito da mamãe e do papai falar, né, você conversando com a sua criança interior, é um jeito que ela encontra de expressar o amor dela. Esse amor que se expressa algumas vezes com essa agressividade, com essa violência, porque é o jeito que ele consegue se expressar. Eu, por exemplo, Jaqueline, eu sou filha, né? Meu pai é um coronel reformado, né, no exército, aposentou como general, mas ele é aquela pessoa que tem essa fala mais firme, né, às vezes com grito. Eu sei exatamente do que você está falando, né? E sou também uma mãe com uma personalidade muito forte com os meus filhos. Eu falo para os meus filhos que eles precisam me respeitar, eles não precisam ter medo de mim, mas respeito eles precisam. Então, que você saiba ver, né, na forma como sua mãe se expressa, a maneira dela e dar espaço para ela ser como ela é. E entender que às vezes aquilo ali, desde que não envolva, obviamente, violência física, né, que não seja algo abusivo, mas que você possa interpretar essa maneira dela como dela. E se você quiser, você pode ser diferente e entender isso como amor também, né? E algumas vezes a nossa criança ferida, você está dizendo que você mora longe dela desde os 16 anos de idade, né? Então talvez você precise ir lá conversar com a sua criança e com a sua adolescente, dizer que esses anos todos já passaram e que talvez você possa se reaproximar, vendo sua mãe como uma pessoa que, algumas vezes, ao negar essa forma dela ser, pode ser, Jaqueline, que você precise ficar igualzinha a ela, repetindo ela, ou sendo tão forte quanto, ou se isso se expressar por meio da agressividade, por meio da violência, tudo aquilo que a gente nega e julga nos nossos pais. Muitas vezes a gente tende a reprimir e a repetir inconscientemente. Eu não sei se esse é o caso, né? Mas quanto antes a gente aceita e a gente entende que aquilo é a forma do outro se expressar, dadas as devidas proporções, de não se expor a riscos, de não se expor a agressão física e verbal, né? Porque algumas vezes a gente precisa mesmo colocar limite em mãe e pai e falar: não mais, agora eu cresci, eu não preciso mais ouvir ou falar comigo nesse tom, né? Então a gente aprende a colocar limites também como filho, mas como um filho adulto que pode colocar essa nova forma de se relacionar,
tá? Ou pode ser simplesmente alguma dor muito profunda, uma fantasia muito profunda da sua menina e da sua adolescente, que a sua adulta interior pode ir lá por meio de visualizações, né? No momento você pode ir, por exemplo, numa cena que tenha te traumatizado muito e explicar para ela como adulto que você é, né? Para sua criança, para sua adolescente interior, uma nova forma de reelaborar o que estava acontecendo ali, tá? Isso também pode ser feito em consultórios com auxílio terapêutico, tem muitas pessoas trabalhando com esse tipo de ressignificação, tá, Jaqueline? Espero ter ampliado seu olhar um pouco sobre isso. Oi, Évila, bem-vinda! A Madi Guedes também. Pessoal, algumas pessoas me perguntam a respeito das questões de constelações familiares, como é que está sendo para mim isso. Eu ainda estou terminando a formação que teria sido em abril e graças à pandemia a nossa formatura foi cancelada e eu ainda não me formei, porque assim que eu me formar eu pretendo começar a fazer uns workshops também presenciais, né? Não estou fazendo constelações online atualmente, mas eu pretendo assim que a Covid deixar, que a Sophie Hellinger, que é a nossa professora, ela quer muito que o último módulo seja presencial e até lá a gente está, né, experimentando diversas outras formas. Atualmente, essas lives eu até criei para que eu pudesse comunicar com vocês sobre esse curso que eu estou gravando online agora, chamado Abraço à Sombra nas Relações. Ele tem 4 módulos. Ele tem um primeiro módulo que é o abraço à sombra na minha relação eu comigo, tem um abraço à sombra na relação com o outro, qualquer que seja esse caso que a gente estava falando agora há pouco, eu já como adulta me relacionando com mãe e pai, eu já como adulta me relacionando com os meus filhos adultos, ou nas minhas relações conjugais, né? Nos meus relacionamentos no trabalho, enfim, a minha relação com o outro. O terceiro módulo fala desses lugares dentro da família, especificamente dos lugares interiores que a gente ocupa em relação à mãe e pai, à esposa e esposa e aos filhos. E o último módulo é o abraço à sombra na relação com o mundo, com a sociedade, com esse entendimento mais amplo do meu lugar no mundo, da minha voz, da minha expressão. Então, eu já estou começando, né, a gravar as aulas do terceiro módulo e eu quero ir contando para vocês aqui como tem sido essa aventura. Está sendo bem interessante. No meu feed aqui na minha bio, no Instagram, tem um lugarzinho dizendo assim, entre em contato comigo. Nesse entre em contato comigo, vocês podem deixar seu e-mail, seu celular, para quem quiser e tiver interesse em fazer, ou pelo menos receber informações do curso, deixa registrado lá seu celular e e-mail, que assim que eu começar a soltar essas notícias, entre janeiro e fevereiro próximo, vocês já vão começar a receber as informações desse curso, tá? Então vamos aí para a próxima pergunta. Vanessa Simão diz assim, boa noite, querida Daniela, gostaria de saber se a constelação ajuda na compreensão de ter sofrido violência doméstica. Vanessa, sim, a constelação familiar mostra muito por que inconscientemente a gente, digamos assim, se expôs a encontrar um parceiro, né, que tem esse tipo de inclinação, né, e muitas vezes a gente permanecer numa relação desse nível, porque às vezes a gente não sabe mesmo, né? Algumas pessoas acreditam que inconscientemente a gente atrai para poder mover esse núcleo de dor. Eu particularmente acredito nisso, mas para quem não acredita, existe uma dinâmica de quem permanece, descobre, tem um primeiro impacto e ainda assim fica na relação, continuamente se expondo. E a gente já tem indicações disso às vezes no namoro, numa fala ou outra, né, numa situação que a gente percebe quando a pessoa bebe, se excede. E por que eu, mesmo assim, com todos os meus alarmes tocando, eu permaneço e me exponho e abro a porta para isso continuar acontecendo? E em geral isso tem sim
raízes na forma como a gente cresceu, como a gente lidou com a nossa família de origem, ou pode ser também um sentimento adotado de alguma antepassada ou algum antepassado seu, algo no seu inconsciente que se manifesta por meio dessa pulsão de reviver uma situação dessa maneira para poder entrar em contato com ela e ressignificar e reelaborar, se perdoar ou dar um basta, colocar um limite, enfim. Entender quem que você está realmente buscando ali naquela relação. Se você está buscando seu pai, se você está buscando, às vezes, algum avô, algum antepassado. Agora, não existe uma regra, existe cada constelação. E na sua constelação, quando você um dia puder observar essa dinâmica da violência doméstica dentro da sua constelação, você poder olhar para o seu caso, especificamente ali, tá bom? É bem útil, muito interessante mesmo. Nesse livro que a gente lançou agora, eu e o juiz Sam Stort, chamado A Origem do Direito Sistêmico, a gente fala um pouco de violência doméstica, e no volume 2, que vai vir no próximo ano, a gente aprofunda bastante sobre isso, tá bom? Então tá. Olha aí, a Tatiane também, a Rose. Tudo bem, Rose? Bem-vinda. A Jaqueline dizendo obrigada, Dani, querida, eu preciso acalmar minha criança interior. Jaqueline, é bem colocado isso daí, porque também na minha bio tem entre os links a sequência das 7 lives que eu fiz com o caminho terapêutico do Abraço à Sombra, que ele tem 5 estágios desse contato com a nossa criança ferida, tá? Então, se você acessar esse link, quem quiser viver essa experiência, que foi, né, uma amostra, digamos assim, um pouco mais superficial. Tem também a minha palestra chamada Abraço à Sombra, que eu falo disso em 1 hora de palestra rapidamente, mostrando como que a gente utiliza esse caminho terapêutico na gente mesmo. Na época que eu fiz essa palestra, em 2017, eu ainda nem imaginava, né, que isso se tornaria um caminho terapêutico que não era só para mim, mas que também poderia ser útil aos outros, né? Até que eu realmente, em meio a essa pandemia, também percebi que eu poderia contribuir com isso para as outras pessoas que quisessem se observar e quisessem se olhar à luz desse abraço à sombra em todas as suas relações. Então, quem quiser experimentar esses 7 abraços que eu vivi com 7 convidados incríveis, é uma delícia cada uma dessas lives. Entra aí na minha bio e clica em as lives dos 7 abraços, tá? Que vocês vão entender um pouquinho dessa proposta do caminho do abraço à sombra, tá bom? Esse é justamente o tema que eu tô levando bem a fundo no meu curso, mas o meu curso vai ser para quem quer mergulhar mesmo e para quem tá na disposição, né, de entrar em contato profundo com a sua criança interior de uma forma leve, segura, bem orientada, né? Acessando a luz que vem sempre, sempre de braços dados quando a sombra emerge. A coisa mais linda é a gente poder abraçar a nossa sombra para brilhar a nossa luz, tá bom? Que bom aí, Rose, que você tá aqui presente. Vanessa, agradeço, que bom que você também deu espaço pra gente conversar sobre isso. Vamos ver aqui o que o Gilson trouxe. Vamos lá. Daniela, boa noite. As constelações podem nos auxiliar a lidar com o medo, insegurança e a busca de perfeição? Gilson, é lógico que na constelação familiar você vai olhar para isso com relação à raiz, né? Onde que isso começou dentro do seu sistema, para que você possa também entrar em contato com algum movimento, por exemplo, que te deixou desconectado da sua fonte e que acaba por gerar em você uma insegurança, um medo contínuo, tá? Então ele é muito bom para restabelecer a conexão com as nossas raízes, tá? Porém, a constelação familiar não é algo mágico que você faz e acabaram os seus problemas. Existe também uma postura para lidar com a imagem que emerge ali.
emerge uma imagem na constelação que é super curativa, você olha para ela, tá? Agora, como que você pega isso e continuamente coloca isso em uso no seu dia a dia? Isso é algo que eu senti a necessidade justamente de fazer esse curso online, que é uma questão de como que eu lido com os meus conteúdos de forma contínua. Porque, galera, enquanto houver vida, há ânsia, né? Há necessidade da gente estar buscando por algo a mais, da gente estar indo além. Então, sempre vai ter uma pergunta nova emergindo, sempre vai ter uma situação nova surgindo para a gente lidar, para que a gente possa ir ampliando o nosso repertório, o nosso percurso. A evolução é isso aí. Assim que eu respondi uma pergunta, emerge outra, para que eu possa ir lidando e ampliando, né? Como quando eu fui mãe de um bebê, eu estava aprendendo a ser mãe de bebê, depois veio a fase dos terrible twos, depois veio a fase onde estava aprendendo a conviver na escola. Antes teve aquela fase difícil, né, do é meu, é meu, é meu. Aí depois teve a fase da pré-adolescência, da adolescência. Então, cada fase se apresenta com uma proposta nova de aprendizado, com uma proposta nova da lida interior. Isso com os filhos. Para quem não tem filhos, a gente quando estava lidando com a nossa própria vida, né? Saindo do nosso segundo grau, né? Do nosso ensino médio, aí depois a faculdade, aí vai para o mundo profissional, vai lidar depois com casamento, com filhos, enfim. Cada fase da vida se apresenta com algo novo. Então você pode até olhar para as razões disso, a raiz disso, mas existe também uma postura que a gente encontra interior para poder ir acolhendo essa nossa criança que está ferida, que está insegura, que está com medo, para que, já que eu não posso ficar exigindo o resto da vida que a minha mãe e meu pai me dê esse colo, eu já estou adulta, né? E eu mesma me dou, eu mesma acalmo minha criança, eu mesma vou me acolhendo e vou trazendo esse entendimento. Então eu diria que essas duas coisas, sabe, Gilson? As constelações apontam o nó central, reestabelecem algum fluxo e você continuamente, com consciência, vai dando uso e expressão para essa imagem no seu dia a dia, se condicionando a novas formas de reação, educando a sua criança interior, né? E educando, quando eu falo assim, acolhendo amorosamente, entendendo, né? Acalmando o seu menino, dizendo que tá tudo bem, né? Que tem algo novo aí a ser desbravado, uma nova postura mais segura, né? Então acho que tem as duas coisas aí, tá? Bom, vamos vendo aqui. O Gilson também está perguntando como adquirir o seu livro. Gilson, eu tenho 3 livros publicados, tá? O Abraço à Sombra, é só você fazer uma busca também no meu site www.danielamigliari.com. Tem uma aba chamada Abraço à Sombra e lá tem audiolivro, tem o e-book para baixar também em iPad, tem o link da Amazon, da Escritores Brasileiros, da Candeia, que também faz entrega em todo o Brasil, tá? Eu tenho um segundo livro que foram os bastidores do filme do Divaldo, O Mensageiro da Paz, que é um filme lindíssimo, que eu escrevi os bastidores. E o terceiro livro, que é o livro A Origem do Direito Sistêmico, que a gente lançou no último mês, tá? Então, se for o Abraço à Sombra, é só você entrar também no link aí na bio, tem lá como adquirir o Abraço à Sombra, tá joia? Vamos ver aqui o que mais que tem de perguntas. A Rose: confio em você e sei que vai ser bom. Eu acho que é o curso, né, Rose? Olha, eu tô gravando com tanto amor. Hoje eu passei uma situação engraçadíssima. Eu fui gravar a aula sobre crítica e sobre a gente se expor à crítica do outro e como olhar para o outro também. Se eu sou muito crítica comigo mesma, eu acabo usando esse mesmo olhar, né, de algoz comigo mesma, eu olho para o outro. Quando eu terminei de gravar, eu vi que eu tava com esse delineado aqui, puxado até a sobrancelha, gente. E eu tinha achado a aula tão linda, tão maravilhosa. Eu falei assim, caramba, essa aula ficou ótima, eu não vou ter que regravar. Aí quando eu vi,
os 20 e poucos minutos de aula, eu com um rabiscadão no rosto. Aí eu pensei, bom, vou manter, já para poder mostrar que, ó, aí, tá vendo, gente? Esse rabiscado aqui, vocês conseguiram assistir a aula inteira sem me criticar? Tem coisas assim que acontecem, eu falo que a live toma vida e fica mais viva que a gente. E vamos ver se eu vou manter ou não, mas tá sendo feito com muito amor, com muito carinho. E no tempo do curso, sabe, gente, eu já quis apressar, eu já quis atrasar, eu já quis cancelar, mas quando eu vejo vem essa vontade, essa alegria de transbordar, isso que me trouxe tanto alívio no meu olhar para mim mesmo, poder levar isso para o mundo. Ontem eu estava assistindo, não sei se vocês viram nos meus stories, aquele filme chamado Soul, S-O-U-L. É um lançamento que a Disney fez ontem, aqui no Brasil. Tem um canal Disney Plus, que é um serviço de streaming igual Netflix, igual Amazon Prime Video. Agora a Disney tem, né? E lá tem, inclusive, eu acho que vai ter o filme do Divaldo, porque o filme do Divaldo, que eu fiz o livro, também foi gravado, apresentado pela Disney. A última vez que eu olhei ainda não tinha entrado, não. Mas tem o Mandalorian e tem esse Soul, que a gente assistiu ontem, e ele é maravilhoso, falando justamente sobre o que dá alegria de viver, o que dá, né, tesão mesmo de ser quem a gente é e fazer o que a gente gosta, né? Que bom que cada um tem o seu tesão e colabora com a sua luz, com o seu brilho, com sua empolgação. O serviço, que é o vício do ser para o mundo, né? Bem diversificado mesmo. Eu recomendo assistir. Eu tô aqui, serviço a 1000 por hora aí nesse curso Feliz da Vida, tá? Olha aí, canal da Família Oficial. Dani Amada, abraços a todos vocês. Coisa boa. A Maria Auxiliadora tá dizendo que comprou na Amazon, né? Oi, Charles, bem-vindo. Vamos continuando aqui. A Ana tá dizendo, perfeccionista, só mata e limita, né? Menina, perfeccionismo é uma coisa, né? Eu, assim, ao mesmo tempo que eu sou perfeccionista, eu adoro rir de mim mesma. Então eu faço muita piada comigo mesma, sem ser, assim, desrespeitosa, mas tem uma hora que eu falo assim, gente, é muito viva essa live, é muito viva essa aula, porque tá muito grande o risco. Quando eu assisti de novo, eu falei, gente, o povo vai achar que eu sou doida se eu deixar isso aqui. Mas do jeito que eu sou brincalhona e ousada, é bem capaz de eu deixar, viu, Ana? Quem assistiu o curso verá. Aí, a Maria Auxiliadora também mandando um abraço, parabéns. Amanda dizendo que assistiu o filme Soul, né? Maravilhoso. A gente ficou muito feliz vendo esse filme também. E a Ana tá dizendo, eu já me sabotei demais por bobagens. A gente é bem criativo, né? Mas eu sempre falo que a sombra, quando vem e fica dando essas rasteiras na gente, a gente sai do outro lado muito mais enriquecido, muito mais experimentado. Eu aprendi a confiar na minha sombra. Eu aprendi a confiar nessas coisas estranhas que emergem, porque ela sempre me chama pro novo. É como quem disse, vem um pouquinho mais, vem que eu vou te mostrar um pouco mais da sua luz, né? Inclusive, Maria Auxiliadora, a questão dos perfeccionistas, e também a Ana, né, falando com vocês duas sobre o perfeccionismo, tem muito a ver com as control freaks, que tem a ver com o que eu estava conversando com o Milton antes, sobre medo. Muitas vezes, quando a nossa criança interior passou por muito trauma, passou por períodos de muita insegurança dentro de casa, muita briga de casal dos pais, muitas situações delicadas mesmo, às vezes financeiras, às vezes a instabilidade que o lar tinha com a doença de um ou de outro, enfim, as agruras aí da vida. A criança que passou muito tempo exposta a inseguranças acaba desenvolvendo a questão do controle, que anda par e passo com o perfeccionismo.
E aí é aquela velha história que eu já estava comentando com vocês. A gente quer ser aprovada, a gente quer ser bonzinho, boazinha, e a gente começa a ficar perfeccionista para poder se localizar no meio disso tudo, fica controlador, né? Para conseguir dar conta de toda aquela instabilidade que tá na casa, que tá na família. E depois de um tempo a gente começa a viver em nome do controle. E ao invés de eu viver o controle, vive em mim. O controle toma conta de quem eu sou, né? E aí é aquela hora em que eu falo que tem um botão do volume, que é uma das outras aulas também desse curso, em que eu trabalho esse entendimento, está no capítulo 1 do meu livro, um livro chamado O Equilíbrio que Reside na Sombra. Vem uma sombra, ela emerge, é a questão, por exemplo, do controle, do perfeccionismo. Aquilo é uma força também. Aquilo cooperou para que eu pudesse desenvolver talentos, em que eu pudesse lidar com coisas super complexas. Acabei me tornando uma pessoa controladora e perfeccionista. Agora, se o perfeccionismo e o controle começa a mandar em mim, isso começa a detonar a relação, no casamento, com os filhos. Eu começo a viver em função disso e não o contrário. E quem manda em quem, né? Aí quando eu começo a me dar conta de que o controle é que está a serviço de mim, eu aprendo a regular como um botão de volume. Poxa, eu vou sair de férias, eu estou no final de semana, no sábado, no domingo, eu pego o controle e baixo lá para o volume 0, 1. Mas se eu tô passando por um período que eu tô com aperto financeiro, que eu tô precisando fazer uma dieta, que eu tô com um projeto super puxado no trabalho, eu vou lá e coloco no volume 9, 10, porque é uma força que eu tenho. Eu não me desfaço dela. Eu aprendo a mostrar para ela quem manda em quem. E a equilibrar aquilo dentro de mim a meu favor, né? Para que aquilo possa cooperar. E enquanto aquilo está na sombra tomando conta de mim, motivado por um medo, por uma insegurança da minha criança ferida, isso vai se avolumar, isso vai mandar em mim, né? E tudo que eu nego, tudo que eu recuso, que eu não quero olhar, vai se avolumando e vai tomando conta de mim. Aí é a hora que a sombra assombra, vira assombração. Quando eu olho, eu acolho, eu abraço, eu digo sim, e eu amplio o olhar para ver qual é a dor daquela criança ou daquele adolescente ferido dentro de mim. Aí aquela panela de pressão faz assim, ó. Acalma, se desarma e eu posso mostrar outros recursos. E eu não vou me desfazer daquelas forças que me fizeram sobreviver até então com tanta beleza, com tanta coisa boa. Eu simplesmente aprendo a regular. O perfeccionismo, o controle, a crítica, toda e qualquer sombra traz uma luz correspondente para a gente ser enriquecido, né? Deixa eu ver o que mais que entrou aqui. A Ana diz aqui, aprendizado, né? Abrir a mente ao auto-perdão é o único jeito. Querida, eu sou a goleira, a atacante e tudo mais do meu time. Se eu não me der a mão, me abraçar, eu lembro que minha avó fazia assim, eu tô de parabéns, eu mereço. Minha avó era muito fofa, minha avó materna, ela dava parabéns pra ela assim, sabe? Ela se cumprimentava. E eu, quando eu durmo à noite, eu sempre durmo assim também, de mão dada comigo. Eu falo, gente, é muito amor, né? Eu aprendi a me amar e a me tratar com esse carinho todo, porque se eu não fizer isso, quem vai fazer? Se eu não me sentir merecedora desse amor, quem irá, né? Não precisa confundir isso com egoísmo ou com vaidade, mas a gente precisa se amar mesmo. Quem não assistiu ainda, vai no meu IGTV ou no meu YouTube assistir a Carta de Amor ao que eu sou, que é uma coisa bem linda também, que a gente sempre cita aqui nas lives, uma carta bem linda que eu fiz para minha sombra, pra gente encontrar. Foi a primeira vez que eu encontrei com esse auto-amor de mim por mim mesma e foi maravilhoso. Aí, Fran, já falei um monte sobre a sombra. Você tá pedindo pra eu falar aqui? Já falei um tantão. Se você quiser saber algo específico, pergunta, tá? A Rose tá dizendo, você tá me ensinando a abraçar minha sombra, coisa boa. E a Maria Auxiliadora diz aqui,
Sim, eu vi em minha formação em constelação e nas terapias. Aprendi a deixar um vídeo gravado e publicar, mesmo não gostando do cabelo. Ótima sua explicação. Nossos cabelos, né? É isso aí, ó. Eu tô assumindo meus brancos. Gente, eu tô me achando bonita, acredita? O pessoal fica brigando comigo que eu tô assumindo os brancos e tudo, mas eu tô achando tão bom. Mas não tem compromisso com cabelo branco também. Se um dia me der na telha, eu pinto. Mas tô aqui, tô deixando seguir. Oi, Dani! Você tá aqui, querida? Bem-vinda! Ô, Rose, tá dizendo aqui, eu quero essa tranquilidade. Vem comer 1 quilo de sal aqui comigo. Pergunta pro meu marido, pros meus filhos. Eu tenho meus momentos, tá? Não duvide. Você acha que uma pessoa que escreve um livro sobre abraço à sombra é muito tranquila? Já, menina do céu, já foi abraço, já foi tatame, já foi luta na lama, de tudo um pouco, viu? Tamo junto, todo mundo junto aqui. Ei, Charles, ó o Charles aí de novo. A Paola dizendo da carta, é muito linda, maravilhosa. Ai, gente, vocês são muito queridos. Bom, pessoal, acho que vocês, né, não estão assim fazendo muitas perguntas, mas eu tô querendo fazer esses momentos aí com vocês pra também não ficar só assim aquelas lives que eu fazia com os amigos ou assuntos já pré-programados. Eu vou postar logo em seguida uma fotinho minha fazendo as gravações para vocês verem como é que estão as gravações. E né, se vocês quiserem sem compromisso aí simplesmente entrar e mandar para mim no Entre em Contato Comigo aí no Linktree que tá na minha bio, para vocês registrarem seu e-mail e seus celulares para receberem as informações do curso que tá vindo por aí, tá? Vai ser uma delícia trocar com vocês e colocar isso aí pro mundo, que eu tô assim, botando todo o meu amor, tem todo um arcabouço, não só do Abraço à Sombra, mas de toda a formação que eu fiz na Hellinger Schule das constelações familiares, para que a gente possa colocar em uso isso aí nas nossas relações, tá? Principalmente disso, da gente com a gente mesmo, enchendo o nosso copo desse alto amor para que isso possa transbordar para o mundo, para as outras pessoas, para as outras relações, tá bom? Deixa eu ver aqui se entrou mais alguma coisinha. Temos mais uns 5 minutos para complementar 1 hora. A Ana dizendo, tá gata, borralheira. Tô brincando. Ó, borralheira mesmo, eu borrei muito, cara. Eu sou... Mas obrigada, viu, pelo elogio. Deixa eu ver aqui o Gilson. Daniela, uma vez ao levar luz à sombra, a mesma volta com outra intensidade? Então, Gilson, a gente ouve dizer isso, né? Que quanto maior a luz, maior a sombra, né? Só que aí já não é uma sombra que assombra. E eu faço uma correlação disso com o entendimento de quanto mais eu sei, mais eu vejo que nada sei. É eu entrando em contato com esse mundo desconhecido, essa amplitude que perpassa todo e qualquer ser. Quanto mais eu acesso esse inconsciente, mais eu vejo o quão imenso ele é. Ou seja, quanto mais luz, consciência e eu sei a respeito de algo, mais eu vejo que eu sou isso aqui, né? Que eu nada sei, que é muito mais amplo. E quanto mais humilde eu fico, mais eu danço com tranquilidade nesse jogo entre luz e sombra. Ao invés de eu lutar contra a sombra, eu danço com ela, danço com a luz e eu entro no yin yang, que é aquela espiral que vai se ampliando na minha existência, né? E aí não precisa mais ser briga, pode ser o acesso à sombra que se apresenta no momento, não como algo ruim, algo penoso, mas como algo novo, que emerge e me convida a ampliar ainda mais o meu olhar, minha postura, o meu sim, né? E falar, que nem naquela poesia do Rumi, dizendo, tem um novo visitante aqui, eu vou olhar para ele, né? Como eu tenho amigos meus que começaram a ter, né, o coronavírus, eu lembrei de uma passagem do Velho Testamento, onde Deus, né, fala para uma pessoa que está diante de uma prova muito grande, ele diz, não temais, sou eu.
sou eu. Né? Tem algo novo que está vindo, que está trazendo uma história para mim. Né? Diante de uma notícia difícil, diante de um diagnóstico, diante de algum conflito familiar, algo novo que vem, eu falo, meu Deus, o que eu faço agora? Eu sempre lembro dessa frase do Velho Testamento. Não temais, sou eu, te convidando a dar um passo além, a amar um pouco mais, a ampliar um pouco mais seu olhar, a desenvolver uma nova postura, um novo talento, a procurar auxílio, a prestar auxílio, a ir um pouco além. E sempre vem uma luz correspondente, proveniente dessas novas experiências, desses momentos de dor, desses momentos mais difíceis, né? Então eu acredito que sim. Né? Eu gosto muito daquela poesia do Eduardo Galeano, que ele fala, né? O que é a utopia? A utopia é como o horizonte. Eu ando em direção a ele, ele dá 2 passos. Eu dou um passo, ele foge um passo além. Eu dou 2 passos, ele dá outro 2 passos além. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, a cada passo que eu dou em direção ao novo, né, mais largo esse caminho se apresenta. Vamos ver aqui. O que mais? Rose. Tá, vem pro curso. Vai rolar. A auxiliadora tá dizendo que tá na expectativa e agradecendo pela partilha. A Ana segue há tanto tempo comigo. A Ana, vou fazer uma homenagem para você aqui, viu, Ana? Você, quando eu não sabia nem o que eu fazia, nem comigo mesma, você já falava assim, Dani, e me fez acreditar que isso poderia ser útil para outras pessoas. Você e umas outras 10 pessoas assim, mas muito, muito você, e eu gosto de falar muito da Dai também, que é uma pessoa que foi numa palestra minha e ela no final ela falou, olha, isso aqui fez tanta diferença para mim. Inclusive ela estava com pensamentos de autodestruição, ela estava muito mal, né, pensando, considerando mesmo, e falou isso publicamente, se expôs assim, e eu entendi, né, que da minha pecinha do quebra-cabeças eu também posso fazer a diferença, né, eu também posso contribuir com os meus entendimentos, e fiquei feliz de poder fazer isso aqui desse lugar que me cabe, com tranquilidade. Algumas pessoas me diziam, mas quem vai querer abraçar a sombra? Quem é a doida que abraça a sombra? Eu falei, gente, as pessoas entendem, as pessoas sabem. Elas sabem com o que elas estão lidando no dia a dia, elas sabem onde o calo aperta, o que emerge. Eu sei o que eu vivi. Então, poder compartilhar isso é uma bênção. E a Ana Cláudia Abbe, que está aqui, é uma pessoa que sempre viu isso em mim quando nem eu sabia que eu tinha essa possibilidade de compartilhar. E hoje, depois de tantas milhares de pessoas me dando esse feedback, eu sou meio devagar, né? Meio lenta, mas eu entendi que isso realmente pode ter uso. E estou tendo a ousadia de criar esse curso aqui com todo amor. Espero que vocês possam ir se abrindo essa possibilidade e quem sabe a gente viver essa experiência juntos, tá? Bom, gente, aqui a auxiliadora tá dizendo, eu nem pergunto tanto porque eu sempre faço a vítima e eu tô tentando sair desse papel. Auxiliadora, bem-vinda ao planeta Terra, tá, querida? Tamo junto, fica tranquila. A Paola, falando aqui na expansão total. Paola, muito querida, muito carinhosa. A Vanessa também. Eu lembro de vocês, de algumas comentando com mais presença. Eu acabo decorando os nomes e as fotinhas. Pessoal, é isso aí. Depois da noite escura vem o amanhecer, né, Paola? Vem sim, sempre os ciclos de vida, morte e vida, os ciclos das estações do ano, os ciclos do dia e da noite, os ciclos da lua, a gente resgatar a nossa naturalidade, a nossa ciclicidade, a
a possibilidade de fluir no ir e vir das marés da vida, né? Nos confere humanidade e principalmente humildade. Saber que nós somos terra, nós somos natureza. E aceitar isso é amadurecer, é sair dessas visões fabricadas e fantasiosas de perfeccionismo, ou medo de não querer olhar para a sombra, o temor. A gente passa a confiar na nossa natureza, né? E a nos dar as mãos para que a gente possa seguir aí um pouco mais aterradas, né? Que é a noção da palavra humildade, vem de humus, terra, e il, de pés. Eu tenho os pés no chão da minha realidade psíquica, da minha humanidade, dos meus aindas e do meu processo, da construção do ser que eu sou. E nada como eu me sentir humana e olhar o outro como humano também, sem exigir que ele seja perfeito, que eu não sou. E aí as relações se amenizam, né? Se humanizam e a gente flui mais gostoso e mais humano mesmo, né? A Ana tá dizendo aqui, eu gosto de... Tem uma citação, em tudo dai graças. É isso aí, querida. O Gilson também concordou, maior a luz, maior a sombra e já não a sombra. Que bom, Gilson, gostoso sentir aqui. Eu sempre fico feliz quando vem homem participar da live também. Maravilhoso. Maria Eduarda, deixando um beijo de gratidão. A Carla, sempre bela, Daniela, é o tal processo de curação. Curar a ação. Dar cor. Coração, né? Coragem. Agir com o coração. Muito lindo, Carla. Que bom. A Elaine dizendo que precisava ouvir. A Ana, te amo também, Ana. Olha, gente, vocês são muito queridos. Agora entrou uma porção de mensagens. Olha aqui. Melhor abraçar a sombra, né? Do que espinhos que machucam, com certeza. Gente, que o Natal de vocês tenha sido lindo, tá? Recebam meu abraço. Um beijo pra vocês. Beijo, Cleo. A Luciana também deixando o registro aqui. Você é linda, Dani. Parabéns pelo projeto. Tudo de bom. Feliz 2021 com muitas realizações e muitos projetos com certeza virão. Um beijo, Lu. Pessoal, eu deixei também um vídeo para vocês sobre 2020 ter sido o ano que nos mostrou o essencial, tá? Depois dei uma olhadinha. Quem quiser pro WhatsApp também pode me mandar uma mensagem inbox que eu possa encaminhar, que tem na versão do WhatsApp, tá no YouTube e tá aqui no IGTV. E hoje eu postei na minha página Daniela Migliari Escritora, lá no Facebook, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Eu vou estar sempre fazendo, eu tô querendo fazer pelo menos umas 2, 3 vezes por semana essas lives pra gente bater papo, trocar ideia, tá? E eu ir contando pra vocês do curso, que eu já tô começando a desenhar o terceiro módulo, são 4, então o primeiro já está sendo editado, o segundo eu tô enviando as gravações essa semana e eu vou começar a escrever o terceiro, que é o Abraço à Sombra nas relações com os pais, com o cônjuge e com os filhos. Sensacional, galera, eu tô super feliz. Um beijo para cada um de vocês e vamos seguir em contato, tá bom?